Boa noite, comunidade Jesus Pão da Vida. Graça e paz a todos que estão, a todos e a todas que estão nos assistindo nesse domingo. Hoje é o culto de celebração, hoje é o culto da família. E mais uma vez nós estamos celebrando esse culto online. Você vai assistir na tua casa junto com a tua família. Para nós, pastores, é muito triste nós estarmos precisando desse recurso, mas é o recurso que nós temos agora, é o recurso que Deus tem nos dado. Nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo na terra, sabemos que Satanás tenta de toda maneira impedir que a igreja se reúna, mas sabemos que a igreja está reunida na casa, e eu creio que a unção do Senhor invadirá a tua casa, entrará no teu coração, e você receberá da parte de Deus uma palavra que vai te alimentar, e você vai ficar alimentado esses dias a qual nós não estamos podendo nos reunir pessoalmente como igreja. Mas em nome de Jesus eu quero orar. A minha oração nessa noite é que você e a tua família seja fortalecido por Deus, que haja paz sobre os seus muros, que haja recurso financeiro, que haja recurso de paz no teu coração, que a tua parte emocional também seja sarada, curada pelo poder do sangue de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite gravando essa live e sabemos que a unção de Deus está sobre a nossa vida e nós queremos que você seja alimentado pela palavra, amém? Não estranhe não, porque eu estou careca, estou num tempo de guerra, estou num tempo de propósito e nós estamos lutando. A Bíblia diz que o Senhor levanta os profetas na terra e não havendo profeta, o povo então se corrompe. Então Deus coloca os profetas. Então eu estou aqui nessa noite como profeta para dizer para você que nós estamos lutando, estamos guerreando pela tua vida, liberando todo dia palavras que vão te abençoar, amém? E Deus colocou no meu coração uma palavra a qual eu meditei nela, e ela foi de alimento para a minha vida, e eu quero que seja alimento também para a tua vida, amém? A palavra de Deus que eu quero trabalhar nessa noite está lá no Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gostaria que você aí estivesse orando nesse momento, pedindo para que a palavra de Deus torne no teu coração o alimento a qual você necessita para vencer esses dias de dificuldades. Eu sempre coloco tema na minha mensagem. Eu não sou um pastor de repetir muitas mensagens. Dificilmente prego uma palavra 2 vezes ou 3 vezes. Diferente de alguns pastores, alguns pregadores dizem que para ficar boa a palavra, ela precisa ser pregada pelo menos 15 vezes. Mas isso não é para mim, eu não consigo. Se eu pregar 15 vezes, pregarei a palavra 15 vezes diferente. Mas o que eu quero nessa noite é que você, em nome de Jesus, seja abençoado por uma palavra viva. Eu profetizo que essa palavra vai ser
viva no teu coração. Teu espírito vai ficar vivificado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. E o título dessa mensagem então é: Deus é Deus de socorro. Gostaria que você entendesse isso. Deus é Deus de socorro. O que significa a palavra socorro? No nosso dicionário, a palavra socorro significa auxílio, ajuda, assistência, que se oferece a alguém em caso de um problema, dificuldade ou doença. Vou repetir. O que significa a palavra socorro? Significa auxílio, ajuda ou assistência, que se oferece a alguém em caso de um problema, dificuldade ou doença. Querido, nós estamos pregando esses dias palavras que vão te dar força para viver essa pandemia, desse vírus que está assolando as nações. Querido, nós temos visto algumas pessoas apavoradas diante dessa situação. Então, em cima disso, que essa palavra gere paz na sua vida, porque o Deus de Jacó, Ele é o nosso Deus. O Deus de Israel é o meu Deus e é o seu Deus. Então, se a palavra socorro significa auxílio, então eu quero dizer para você que você tem alguém que é socorro, bem presente na tua vida. Deus é esse socorro, que vai te socorrer no meio dessas águas que estão espumejando. Amém? E nesse Salmo 46, é o salmo a qual o Senhor me deu para meditar e ministrar essa palavra ao teu coração. Ele é um salmo que traz para nós um alívio, uma proteção, mas somente aqueles que confiam na palavra. A palavra, quando nós olhamos para ela é só letra, mas quando pela fé nós meditamos nela e recebemos como palavra de Deus, ela se torna viva. Ela vai ser o alimento para nós vencermos esses dias de dificuldade. E eu creio nisso, querido. Eu quero assim dar um pano de fundo, como eu sempre faço nas minhas mensagens. Quando você vai em Israel, na cidade velha, você depara ali com uma grande muralha, que está lá até os dias de hoje. E a gente passeia em volta ali daquela muralha tão antiga, que já foi refeita algumas vezes, e você vê que nessa muralha tem várias marcas de guerras passadas, e essas marcas, elas registram que houve grandes guerras contra o povo de Israel, e essas muralhas serviram então para abrigar o povo que morava naquela cidade. Quando você conhece a história de Israel, a história antiga, você vai ver que Israel ele tinha dois núcleos. Tinha um núcleo urbano, onde as pessoas negociavam, aonde havia o templo, aonde morava ali algumas pessoas, mas muitas pessoas moravam fora dessas muralhas. Era o núcleo aonde moravam as pessoas que plantavam, as pessoas que trabalhavam no nosso linguajar, trabalhavam na roça, trabalhavam no sítio. Então havia um grupo de pessoas que viviam ali dentro daquelas muralhas, ali no núcleo urbano, e algumas pessoas viviam no núcleo rural, elas que plantavam, elas que preparavam a comida, ou melhor, o alimento para a comida, né? E então essas pessoas que moravam na zona rural, elas não eram tão protegidas como as pessoas que moravam no núcleo. Mas quando Israel passava por uma situação de guerra, uma situação contrária, uma situação difícil,
ali havia então os sentinelas, e aqueles sentinelas tocavam os chofares, tocavam as buzinas, chamando o povo para entrar dentro da cidade fortificada. Então as pessoas saíam ali da zona rural e elas corriam ali para dentro da cidade e ficavam cercados por aquela grande muralha. E aquelas muralhas, queridos, são quase impenetráveis. Por que quase? Porque houve algumas guerras e alguns exércitos tão poderosos, eles conseguiram derrubar aquelas muralhas e entrar na cidade. Mas isso é uma outra história. O que eu quero falar nessa noite para você é de um Israel espiritual. Eu falei para você, dando um pano de fundo, de uma Israel física, mas eu quero dar para você um entendimento espiritual de um Israel espiritual. A Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus, amém? Eu e você também somos o Israel de Deus, porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, e foi nos dado então essa filiação. Nós somos enxertados na videira através de Cristo. Então nós somos também o Israel de Deus. O mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. Coloque isso no teu coração. O Deus de Israel é o nosso Deus. Amém? O primeiro tema a primeira parte que eu quero trabalhar com você, como sempre faço, sempre reparto a mensagem, e para que fique mais didática no teu coração, para que você entenda. O primeiro tópico que eu quero trabalhar no teu coração é que toda situação adversa que sai do nosso controle gera em nós uma angústia. Uma angústia. Hoje está muito difícil, porque nós não sabemos quem nós ouvimos. Ouvimos que tem que usar máscara, ouvimos que não tem que usar máscara, ouvimos que tem que usar álcool gel, ouvimos também que muito álcool gel também dá errado, ouvimos que fica em casa, ouvimos que sai de casa. Então há uma incerteza, querido, há uma incerteza que o próprio inferno está usando isso para tentar nos abalar. Então essa palavra vai vir de encontro com isso. Nós vamos sair desse culto hoje diferenciado, o nosso coração diferenciado de outro sentimento que nós já tivemos em relação às notícias que nós temos ouvido nesses dias. E o primeiro tópico que eu quero trabalhar é que toda essa situação, ela gera angústia, mas na angústia, no momento que o nosso coração está angustiado, o nosso coração não se angustia sozinho, ele se angustia em cima das incertezas na vida, dos perigos a qual eu e você estamos passando. Então, quando nós estivermos passando por essa angústia, quando essa angústia entrar no nosso coração, gerar medo, gerar incerteza na nossa vida, então o que eu quero trabalhar para você, o que você vai fazer diante dessa circunstância? Eu quero dar para você uma palavra dizendo para onde você vai nos dias de angústia na tua vida. O título é: o Senhor é nosso socorro. Para onde nós vamos? Nós vamos correr para as muralhas de Deus. Esse é tempo de nós corremos para as muralhas, ser cercado por essas muralhas. Era isso que Deus estava ensinando aqui para o povo. Olha, eu sou o teu refúgio, eu sou aquele que te guarda. Então Deus é que vai nos guardar diante de toda essa circunstância. Não é uma religião, não é uma denominação, não é um nome, não é uma placa, não é um pastor, não é um líder, mas é Deus, é simplesmente Deus. Deus é essa muralha, é isso que Ele diz na palavra, na sua palavra. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Deus Altíssimo, e Deus está no meio dela. Não se abalará
Deus ajudará ao romper da manhã. Então Deus está dizendo para nós: olha, venha para essa cidade, para a minha cidade, venha para o meu santuário, venha ter uma intimidade comigo, venha entregar o teu coração para mim, eu vou cuidar de você, e tudo aquilo que você precisar, você vai ter, se você crer na minha palavra. Querido, nós precisamos entender isso. Aonde nós vamos diante dessa pandemia, aonde nós vamos diante das incertezas, Deus está nos dando aqui uma chave para onde eu vou, para onde você tem que ir. Você tem que ir para a cidade de Deus, ou seja, você tem que transportar a tua fé, o teu coração, o teu entendimento, para estar em Cristo, para entrar em Cristo, para viver em Cristo, para viver nessa cidade de Deus, que é o próprio Cristo. Ele é o guarda dessa cidade, ele não dorme, ele nem pisca, ele nem cochila. Então, se nós estivermos guardados em Deus, ou seja, se nós estivermos debaixo da proteção dele, ele diz muito sobre a proteção dele. A proteção é como a galinha que coloca os seus pintainhos debaixo das suas asas. A Bíblia diz que Deus é a segurança para a minha vida. Querido, eu não sei onde você tem colocado a tua segurança. A tua segurança tem que estar em Deus. Então nós precisamos corrermos e entrarmos na sua cidade, entrarmos nessa cidade espiritual, entrar no templo em Deus, entrar debaixo da proteção, e tudo que nós precisarmos, nós seremos abastecidos. Quando você está ali na cidade de Israel, na cidade velha, você vai ver algumas fontes que alguns reis fizeram essas fontes. E quando Israel estava sitiada, quando Israel estava ali cercada pelo inimigo, Israel não passava sede, porque havia ali fontes de água que o inimigo não tinha como tocá-las, porque ela estava dentro da muralha. Quando nós estamos dentro dessa muralha, o Senhor, Ele nos abastece, o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele é a minha fonte, Ele é a tua fonte. E Ele diz muito claro isso no livro de João, capítulo 7, versículo 38. Ele diz assim: no último dia, mais importante, dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que palavra tremenda que Jesus está nos dando. Quando você está em Deus, Ele supra a sua necessidade, Ele abastece a tua sede. E eu creio que não é só sede de água física, mas sede de água viva. Ele abastece isso. E aqueles que crêem no Senhor, do seu interior fluirão nova vida. Você será esse rio. Você abastecerá também outras pessoas. Algumas pessoas que estão em sede, que estão passando por dificuldades. Você é essa fonte de rio, essa fonte do rio de Deus. Fluirá vida na tua vida. Você ganhará muitas vidas. Você cuidará de muitas pessoas, porque você é especial para Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu quero, querido, nessa noite, que você entenda que Deus está no controle de tudo que passa na nossa vida. Quando eu disse para você que Deus é a muralha, está lá no livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5, que ele diz assim: eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Deus está se colocando como o nosso muro, e Ele diz para Israel, Ele está dizendo ali através do profeta Zacarias: olha, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor. O Senhor declara isso para mim e para você. Então, fora desse muro,
de fogo, nós estamos desprotegidos, nós somos vulneráveis a toda a ação do inferno, a toda a ação do inimigo. Mas quando nós estamos em Deus, Ele é essa muralha de fogo, Ele nos cerca, Ele guarda a minha vida, Ele guarda a tua vida. Portanto, querido, nós não podemos temer. O maior segredo diante da circunstância adversa, o maior segredo diante da situação a qual eu e você estão vivendo, é o medo. É o medo que o mundo, é o medo que as notícias têm dado, é o medo que o mundo está vivendo, e muitas pessoas estão sendo contagiadas pelo medo. Querido, uma das situações mais terríveis, o sentimento mais terrível no ser humano é o medo, porque o medo faz que ele se torne um covarde diante da circunstância. Quando Jesus subiu aos céus, quando ele deixou ali os discípulos ficaram com medo. E isso só foi mudado lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce como fogo, como línguas repartidas de fogo, e ali muda aquela situação. Se eu estou vivendo em Cristo, se eu estou vivendo no Espírito, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmãos, crente com medo, ele não funciona. Crente que tem medo, ele já está derrotado pela circunstância que ele está vivendo. Nós estamos vivido um tempo onde as pessoas se tornaram medrosas, onde as pessoas não creem naquilo que a palavra está dizendo. Irmãos, eu trabalho com libertação há muitos anos, há quase 20 anos, e um dos maiores problemas que nós encontramos, eu tenho visto muitas pessoas ficarem endemoniadas, eu tenho visto muitas pessoas vivendo uma vida abaixo daquilo que ela poderia viver. E qual é o problema, pastor? O problema é o medo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão medrosas, elas têm medo de passar fome, elas têm medo de passar sede, elas têm medo do amanhã. Irmãos, nós não somos mais daqui, o nosso espírito foi vivificado com o Espírito de Cristo. Eu e você somos vivos, o nosso espírito é vivo, nós não temos mais que temer, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, e Ele diz muito claro isso. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, querido, aqueles que têm medo é porque ainda não entenderam quem eles são. O inimigo tem entrado no coração deles e tem tomado tudo aquilo que poderia fortalecê-los. Igreja do Senhor que se reúne na casa, é o teu pastor que está ministrando, é alguém que ama a tua vida e preocupa com você, é alguém que tem chorado, é alguém que tem se curvado diante de Deus, mas não tem se curvado diante da circunstância. Querido, eu quero dizer para você que nesses dias eu tenho me colocado na brecha pela tua vida, eu tenho orado por você como nunca orei, porque eu sei que Deus de Jacó é o meu Deus, um Deus que vai me suprir, mesmo que as águas rugem, mesmo que os montes ainda se abalem pela sua braveza, mesmo que a situação pareça que está fora do controle meu, e pode ser que esteja fora do meu controle, mas ela não está fora do controle de Deus. Tome isso no teu coração. Deus tem a última palavra. Deus tem a última palavra. Ninguém tem a última palavra a não ser Deus, e Ele ainda não deu a sua última palavra. Ele está dizendo e está nos dando nessa noite uma palavra de ânimo. Ele está dizendo: não temas, não temas, filho meu. Eu sou essa fonte, eu sou esse muro que cerca você, muro de fogo intransponível. As muralhas de Jacó as muralhas de Israel foram quebradas, mas as muralhas de Deus, elas não podem ser quebradas. O inimigo entrou várias vezes em Israel, porém, quando Deus cerca, quando Israel estava ali debaixo do querer de Deus, do temor de Deus, ninguém poderia tocar naquele cerco, ninguém podia tocar, porque o próprio Deus era o muro que cercava. E quando os inimigos conseguiram entrar,
é porque Israel tinha se desviado do caminho. Então, querido, nessa noite, você que está desviado, você que está desanimado, você que está sem ânimo de voltar para Jesus, esse é o dia de volta em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Ele é a fonte, e se você tiver sede, venha beber da água que Ele dá, e rios de água viva fluirão dentro de você. Outro tópico que eu quero trabalhar: quem confia em Deus jamais temerá as más notícias. Nós não vivemos por aquilo que nós escutamos, nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, mas nós vivemos por aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Querido, quando nós estamos vivendo diante dessa circunstância, a ferramenta que nós precisamos usar é a fé, porque a fé, ela tem o poder de nos amparar, a fé tem o poder de nos fortalecer. Escuta aí, crente, isso. A fé te fortalece, a fé te ampara. Se você está na fé, você está amparado por essa palavra. Quando você está vivendo a fé em Cristo, na palavra de Deus, aquilo que Deus está dizendo nesse salmo, dizendo que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente nas dificuldades. Se você está vivendo por fé, você não será abalado em nada. Nada mudará na tua vida. Você sairá dessa pandemia mais forte do que você entrou. É essa palavra que você tem que entrar no teu coração. Se você está vivendo uma vida fraca, sem fé, esse é o momento de você beber das águas do Senhor. Querido, era costume, quando o exército vinha tentar invadir Israel, ele vinha com a sua maior máquina de guerra. Ele vinha ali com as suas máquinas destrutivas. Ele vinha ali com centenas de soldados montados nos seus cavalos. Ali vinha a sua maior artilharia. Eles vinham, faziam um grande barulho, tocavam as buzinas. E aqueles que não estavam em Cristo, aqueles que não estavam em Deus, quando eles ouviam essa buzina, esse barulho que o inimigo estava fazendo, o coração dele se desfalecia. Talvez o teu coração tenha desfalecido diante das circunstâncias que você tem vivido. Talvez o teu coração está tão arrebentado diante de tantas más notícias, que o inimigo tem tentado de toda maneira fazer que você se sinta uma pessoa incapaz diante da circunstância. Talvez o medo que o inimigo tem, o barulho que o inimigo tem feito, tem gerado medo no teu coração. No Salmo 112, versículo 7, diz assim: não temerá má notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro, em nada temerá. Querido, no final você verá a derrota dos teus adversários. O inimigo pode vir com qualquer máquina de guerra, o inimigo pode vir de qualquer maneira, mas o teu coração está firme, porque você não teme as más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor, o teu coração está seguro, e nada temerá, e no final você verá a vitória. Eu creio nisso e profetizo isso na tua vida, na tua cidade e no meu país. Eu quero concluir essa palavra, porque nós temos tempo de gravação. Eu gostaria muito que você estivesse comigo. O meu coração tem chorado nesses dias. Eu gostaria muito de ver o teu rosto aqui nessa noite. Eu gostaria muito de estar falando diretamente a você, fisicamente, pessoalmente. Gostaria de estar olhando nos teus olhos. Eu gostaria de estar ministrando, tocando em você. Mas eu sei que eu não posso. Mas eu sei que o Espírito Santo pode. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você, que está no Salmo 46, ali no verso 6, que diz: os gentios se embreveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Amados, coloque isso no teu coração. Uma das revelações que Deus me deu aqui, quando Ele diz que Ele queima o carro, veio no meu coração a seguinte visão, a seguinte ilustração. Eu vejo assim os carros desses vírus tentando entrar, mas o Senhor queima eles. Aleluia, o Senhor queima eles. O Senhor vai queimar esse vírus, e em nome de Jesus não nos tocará, não chegará à nossa tenda, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há uma fortaleza em Israel chamada Massada. Essa fortaleza de Massada foi a última fortaleza a ser conquistada pelo Império Romano. É uma fortaleza que, para você subir nela, sobe por uma escada de pedra, é um buraco feito na rocha, que vai até lá em cima. E um povo ficou naquele lugar, e o exército de Roma não conseguia penetrar naquele lugar. Irmãos, Deus proveu água para aquele povo, Deus proveu comida, eles ficaram ali por mais de anos, e eles não conseguiam derrotar. Aí eles fizeram o quê? Eles aplainaram, eles fizeram ali uma montanha, eles fizeram uma montanha de pedra, para eles poderem chegar até aquele lugar, mas eles não conseguiam chegar, porque o povo de Deus, eles eram tão cobertos por Deus, Deus supria eles em tudo, que quando o inimigo começava a construir, as armas que ele tinha, eles estavam construindo ali aquela rampa com pedra, mas o povo de Deus também tinha pedra, e lá de cima jogavam aquela pedra, então eles não conseguiam construir. E a única maneira que eles conseguiram, escuta isso, irmãos, a única maneira que eles conseguiram chegar até naquele lugar, eles pegaram os judeus que foram derrotados, os próprios irmãos, e colocaram ali na linha de frente, e um judeu não mata outro judeu. Então eles conseguiram chegar até aquele lugar, porque de repente aconteceu isso. O próprio judeu, o próprio povo, os próprios irmãos conseguiram chegar até lá em cima. Mas quando chegaram até naquele lugar, não encontraram mais ninguém. Ali aconteceu algo que não era para acontecer. Eles se mataram, porque é inadmissível para um judeu ser escravo. Que eu tiro isso para você. Ali foi algo que aconteceu na história, mas isso não vai acontecer em nós. Nós só podemos ser derrotados quando nós mesmos assassinamos a nossa fé. Você só pode ser derrotado quando você mesmo mata a sua fé. O que aconteceu aqui, os próprios irmãos, eles foram usados pelo inimigo. Então às vezes nós vamos ter pessoas que se diz crente, que ao invés de nos trazer uma palavra viva, tem nos trazido palavra de morte. Querido, não ouve outra palavra, não escute outra voz, a não ser a voz do Espírito Santo. E a voz que o Senhor está nos dando nessa noite, que Deus é o nosso socorro. Gostaria que nessa noite você entendesse isso. Hoje é domingo, é o dia que o Senhor nos deu para nós vivermos, separarmos esse dia para Ele. Hoje é o dia qual o Senhor escolheu para que nós tivéssemos um tempo maior. Igreja do Senhor, coloca o teu coração em Cristo. Gostaria que você curvasse a tua cabeça.
Se você tem disponibilidade, gostaria que você se ajoelhasse. Eu quero orar nessa noite. Eu vou liberar palavras proféticas na tua vida. Se você está derrotado, esse é o momento para você se fortalecer. Você que está desanimado, em nome de Jesus, você vai ser fortalecido pela palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, como um profeta dessa igreja, como um sacerdote levantado, Senhor, para cobrir, Senhor, esse povo. O Senhor me deu esse povo para que eu cuidasse, e eu sou responsável por eles, no reino do Espírito. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz: se porventura nós temos pecado contra ti, o Senhor é fiel e justo para nos limpar e perdoar de todo o pecado. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, quero interceder por cada vida, cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo essa palavra, que eles sejam tocados pelo teu Espírito agora, que eles tenham um momento, Senhor, de confissão, de pecado, de fraqueza, diante do Senhor, que eles reconheçam que o Senhor tem que crescer e eles têm que diminuir, que o Senhor cresça e eu também diminua. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, agora uma palavra viva para a tua igreja, que eles sejam perdoados de todos os pecados. Senhor, que nessa noite toda a iniquidade seja arrancada dentro do coração deles, que eles, Senhor, ouçam essa palavra e seja limpo por essa palavra. Senhor, todo espírito de medo, de angústia, de ansiedade, caia por terra agora pelo poder do sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos agora uma palavra de fogo. A tua palavra diz que o Senhor é fogo, então que o Senhor nos seca e o Senhor nos guarda, nos proteja, a nós e a nossa casa e a nossa família. Sejam livres, Senhor, de toda a mentira do inferno, de todos os vírus que têm tentado chegar à nossa casa, que vêm como carros, que nem diz a palavra. O Senhor queima os carros, o Senhor queima a intenção, queima, Deus, queima pelo poder do sangue, pelo poder da tua palavra. O Senhor é o socorro, Pai, bem presente no dia da angústia e tribulação. Que o Senhor venha agora como socorro, socorre os teus filhos, ó Pai, em todas as áreas, livra eles, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu ministro essa palavra. Graças a Deus, querido, porque muitos de vocês tiveram a oportunidade de vir ontem e serem ministrados pessoalmente. Todas as quinta-feiras agora, nós vamos fazer isso. Nós vamos abrir o estacionamento da igreja. Você entrará com o teu carro, você não precisará sair dele. Nós vamos estar ali munido de máscara, de luva, e vamos estar orando pela tua vida, ouvindo a tua voz, vendo aquilo que você necessita. Nós queremos que você venha na quinta-feira. Então a quinta-feira não terá mais live, mas terá oração presencial. Nós estaremos ministrando na tua vida. Que o Senhor te guarde, que o rosto dele resplandeça sobre você e te dê a paz todos os dias. Eu estou à disposição de vocês. Vocês têm meu WhatsApp, vocês podem ligar para mim. Que Deus abençoe na infinita graça e misericórdia. Amém? Estou com muita saudade e eu sei que no tempo oportuno nós estaremos juntos. Amém? Shalom, shalom.